Boa tarde, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus, graça e paz. Nós vamos hoje, nessa tarde, refletir um pouquinho na Palavra de Deus. Todas as terças-feiras, lembrando que nós temos aqui, a partir das 14 horas, claro, no Mato Grosso do Sul, e às 15 horas para todo o Brasil, 15 horas no horário de Brasília, ok? E eu quero convidar todos vocês para visitar o nosso canal, no YouTube, Progresso Cristão Edificando. Se inscreve lá e você estará recebendo todas as mensagens que são ministradas em nosso templo, lá na cidade de Sidrolândia, aqui na cidade de Sidrolândia, aliás, de onde nós estamos falando agora. E você também é o nosso convidado, você que é de Sidrolândia, da região, para fazer uma visita aqui em nosso local de reunião, que é na Rua Acre, 260, bem no centro de Sidrolândia. Você será muito bem-vindo, ok? Temos também o nosso o canal Jovem, A Suficiência de Cristo. Entra lá também, se inscreve. São mensagens bem curtinhas para edificação da sua vida, ok? Hoje eu quero tratar com todos vocês sobre esse tema. Vamos fazer uma pergunta e vamos respondê-la com a ajuda do Espírito do Senhor. Quando foi que Jesus se tornou Filho de Deus? Talvez você possa me perguntar, Jesus sempre foi Filho de Deus? Sim, na eternidade ele era um com o Pai, era Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Filho de Deus é Cristo. Agora nós temos que entender a encarnação de Cristo. Quando o Cristo ele deixou a sua glória, deixou ali onde ele estava junto com o Pai, ele veio a este mundo em carne na pessoa de Jesus. Jesus Cristo é um homem e dentro de Jesus havia o Cristo, por isso que é Jesus Cristo. E todas as vezes que aparecer nas Escrituras, Jesus está se referindo ao homem. Então, quando Jesus se fez carne, ele se tornou o Filho do homem. E quando ele ressuscitou, ele se tornou o Filho de Deus. Claro que ele recebeu todo o poder e autoridade, porque ele é o vencedor. Então, Jesus, quando se fez carne, João 1,14, vai mostrar que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João está dizendo aqui que quando Jesus, Cristo, Pedro, Tiago e João subiram ao Monte da Transfiguração, lá em Mateus capítulo 17, vocês se lembram que ele transfigurou diante deles. Aqueles 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, viram a glória dele, porque a glória é Cristo. Ele é o Deus que se fez carne, o Deus unigênito do Pai. Percebe? Então, é como que se ele rasgasse a sua carne, abrisse a sua carne e eles puderam então contemplar a sua glória. O que é glória? A glória é aquilo que Deus é. Ele é a glória, ele é o Pai da glória. Onde ele está, está a sua glória. Onde Jesus Cristo está, está também o seu reino. Então, queridos, aquele texto de João 3,16 que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o Deus se fez carne em Jesus. Jesus, ele nasceu em forma de carne pecaminosa. Jesus não tinha pecado. Ele não foi concebido claro que foi por uma mulher, mas o sêmen foi a semente divina, que foi colocada ali no ventre de Maria, e o Espírito Santo formou, preparou, trabalhou no ventre de Maria um corpo para o Senhor Jesus Cristo. Então ele foi concebido no poder do Espírito Santo. Ele nasceu como uma criança, Maria teve que cuidar dele, de Jesus, e ensinar todos os princípios para o Senhor Jesus. Então ele cresceu como uma criança, 12 anos, vocês se lembram que ele estava ali, lá naquele templo, na sinagoga, discutindo com os doutores, fazendo pergunta para os doutores, cuidando dos negócios do seu pai.
percebe? Então Jesus era um homem, como eu e você. Porque, queridos, então Jesus precisava se tornar filho de Deus. Jesus, ele não se tornou filho de Deus quando ele se fez carne. Não foi dessa forma. A gente vai ver aqui os textos para que você então tenha uma plena convicção. Porque vocês se lembram que Cristo, ele é o Filho de Deus unigênito. Tem um texto aqui em João capítulo 1, versículo 18, que diz assim, Jesus está dizendo, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, quem que é este Deus unigênito, que é o único gerado? É Cristo. Só que Cristo não tinha sido feito carne ainda, ou seja, ele tinha uma natureza divina. Cristo é Deus, ele é Deus de Deus. Quando que ele foi gerado pelo Pai? Quando Deus, na sua eternidade, ele se contemplou, se autocontemplou, então ele gerou a sua própria imagem. Cristo, ele é a imagem de Deus. Então aqui nessa terra ninguém pode afirmar que tem a imagem de Deus, que é a imagem de Deus. A imagem aqui fala do seu caráter, fala da sua natureza divina, fala daquilo que Cristo é. Então, quando Adão pecou no Éden, ele perdeu a imagem de Deus. Então, a partir de Adão, no pecado, todos nós trouxemos a imagem do que é terreno, não do que é celestial. Então, quando nós nascemos de novo, quando nós somos regenerados, nós devemos trazer também a imagem daquele que é celestial. Quando Cristo é a nossa vida, como diz Paulo lá em Colossenses 3, versículo 4, quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar. Então, se Cristo é a sua vida, você tem a imagem de Deus, você tem o caráter de Deus, você tem a vida de Deus. A vida de Deus é a vida Zoe, a natureza divina. É quando nós então recebemos o Senhor Jesus. Agora, meus queridos irmãos, vocês se recordam que Jesus, ele teve que ser aperfeiçoado em todas as coisas por tudo aquilo que ele sofreu. Sofreu, ele foi ultrajado, ele foi cuspido, ele foi rejeitado. Então Jesus sofreu bastante. Jesus era o Filho do homem, não tinha sido Filho de Deus ainda. E nós vamos ver aqui depois, mostrar os textos, quando é que Jesus se tornou um Filho de Deus. Jesus, o homem, porque quando Cristo se fez carne, ele tinha uma natureza divina, ele é Deus, mas quando ele se fez carne, ele ganhou uma natureza humana. Igual eu e a você também, nós nascemos neste mundo com uma natureza humana. Então, quando cremos em Cristo, na obra que ele realizou no Calvário, através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, o homem, vocês se lembram que ele levou sobre si os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, nós vivamos para a justiça, vivamos para Deus. Pelas feridas de Jesus na cruz, nós fomos sarados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Deus ofereceu Jesus Cristo na cruz do Calvário para nos libertar da nossa natureza pecaminosa. Então nós fomos feitos filhos de Deus quando cremos naquilo que Jesus Cristo é e fez no Calvário. Ele morreu a minha e a sua morte, fomos sepultados com Cristo, mas Efésios 2,6, a Bíblia afirma que juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então nós estamos numa posição muito elevada nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas, queridos irmãos, hoje com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos descobrir que quando Jesus se tornou Filho de Deus, quando é que Jesus, o homem, se tornou Filho de Deus? Porque dentro de Jesus habitava o Cristo, Deus. Agora, esse Cristo, o apóstolo Paulo vai dizer que ele abdicou, que ele não quis usufruir dos seus atributos como Deus. Ele não teve como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Ele se esvaziou dos seus atributos como Deus. Cristo nunca deixou de ser Deus, mas ele viveu na face da terra na pessoa de Jesus.
em absoluta obediência ao Pai. A Bíblia diz assim, Jesus ele disse muitas vezes, todas as obras, os milagres, as curas que ele fazia, ele disse assim, as obras que eu faço, não sou eu quem as faz, eu não faço de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as suas obras. Então Jesus viveu uma vida de absoluta dependência do Pai aqui na face da terra. Porque Deus esperava isso de Adão. O primeiro Adão, ele falhou. Então, graças ao Senhor que Jesus é o último Adão, ou o segundo Adão, e Jesus não falhou. Ele cumpriu todo o desígnio do Pai na dependência do Espírito Santo. E nós também, meus queridos irmãos, nós vivemos uma vida cristã na dependência do Espírito do Senhor. Todas as palavras que Jesus dizia, ele disse assim, as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que habita em mim tem prescrito tudo aquilo que eu devo dizer. Então Jesus viveu uma vida de absoluta dependência de Deus, o Pai. Ele viveu para o Pai inteiramente, ele se entregou ao Pai, então o Pai poderia aperfeiçoá-lo, fazer de Jesus um vencedor. Mas Jesus ainda não era filho. Claro que na eternidade do Pai, nós sabemos que ele já era filho desde a fundação do mundo. Você que está me ouvindo aqui, mais ou menos antes de Deus criar todas as coisas, ele já sabia que você iria crer em Jesus Cristo, que você iria recebê-lo como seu Salvador, que você iria crer que foi atraído no corpo de Cristo, que você foi crucificado com Cristo, que você foi morto, sepultado e ressuscitado juntamente com Cristo, que você estaria nos lugares celestiais em Cristo. Então, Deus, ele sabia que você iria crer. Então, você já era um filho de Deus antes da fundação do mundo. Jesus também, ele foi um filho antes da fundação do mundo. Ele foi um cordeiro que morreu antes da fundação do mundo, mas ele morreu no tempo determinado por Deus, lá na cruz do Calvário, há mais de 2000 anos atrás, onde todos nós nem havíamos nascido ainda, mas Deus sabia que nós um dia teríamos os nossos ouvidos abertos para ouvir a palavra de Deus e para crer, porque se nós não crermos como está escrito, a nossa crença é totalmente em vão. Jesus ele disse lá em João 5, 24, em verdade, verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em juízo ou não entra em condenação, mas já passou da morte para a vida. Olha que coisa tremenda, que coisa maravilhosa, a Bíblia nos revela. Hoje, a grande dificuldade de muitos evangélicos e crentes, ou qualquer pessoa que vive neste mundo, é crer na palavra do Senhor, é crer na palavra dele. Eles estão crendo e ficam com as promessas de Deus, mas não querem o Deus das promessas. São muitos que são intelectuais de Bíblia, sabem tudo de Bíblia, mas não têm a realidade da palavra de Deus. Então, não se tornaram filhos. Porque, irmãos, se nós conhecermos a palavra e não crermos na palavra, nós não somos filhos. Nós não ganhamos uma experiência real de regeneração. Então, uma pergunta que nós devemos sempre fazer é essa aqui. Será que eu tenho certeza do meu novo nascimento? Será que eu já nasci de novo? Será que Cristo é minha vida? Então você precisa rogar ao Pai que Ele revele e lhe dê uma experiência de regeneração, para que então você possa crescer no conhecimento do Senhor, crescer na graça, crescer na fé, crescer no amor, percebe? Amando uns aos outros, vivendo em comunhão, estando no corpo de Cristo, vivendo a vida da igreja em realidade espiritual. Infelizmente, tem muitos que não têm prazer na comunhão. Muitos não acham que o reunir da igreja não tem nenhum valor. Então, eles querem viver a vida cristã na casa deles. Isso aqui é trágico, irmãos. Deus não tem e não quer filhos isolados. A palavra fala, ó quão bom e quão suave é viverem unidos os irmãos. É a vontade do Pai. Em Hebreus 10, 25, fala que não é para a gente deixar de congregar, não é para nós deixarmos a nossa congregação como é costume de alguns.
Eles não têm um Senhor, vivem uma vida totalmente achando que são de fato regenerados, salvos, mas se você não está no corpo, você está fora de Cristo. A vida da igreja, ela é o corpo de Cristo. Se nós estamos vivendo essa realidade do corpo, nós somos filhos de Deus, estamos ligados à cabeça. Fora do corpo, queridos, as pessoas levantam conceitos, são pessoas moralistas, vivem uma vida certa e adequada, mas não fora do inferno. Elas não têm certeza, porque fora da realidade do corpo não há vida. E Deus dispensa toda a sua vida para o corpo de Cristo, para a vida da igreja. Então, queridos, com a ajuda do Senhor, nós vamos verificar aqui hoje quando foi que Jesus se tornou Filho de Deus. A palavra fala, acompanhe comigo aí na sua Bíblia, lá em Salmos capítulo 2, versículo 7, temos aqui um versículo tão precioso. A palavra fala assim, olha que coisa interessante aqui. Salmos 2, verso 7, nós vamos começar a entender quando é que Jesus se tornou Filho de Deus. Salmos 2, 7, a Bíblia expressa, proclamarei o decreto do Senhor. Essa palavra aqui, decreto, é uma determinação que é emanada de autoridade superior. Então Deus está dizendo, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Meu filho, hoje te gerei. Nós vamos saber qual é o dia que Deus gerou Cristo, aliás, gerou Jesus. Quando que Jesus se tornou Filho de Deus? Porque Cristo, ele sempre foi um com o Pai. O Deus unigênito que está no seio do Pai. É o Deus unigênito. Mas esse Cristo, que é Deus, ele se fez carne e veio ao nosso encalço para nos buscar. Por isso que não é nós que buscamos a Deus, é Deus quem nos busca. A palavra fala que quando João Batista viu Jesus, que vinha para ele, percebe? Então, João Batista viu a Jesus e Jesus veio para ele. Para quê? Para buscar João Batista. Nós não vamos até ele porque nós estamos espiritualmente mortos. Então Deus enviou Jesus Cristo para vir nos buscar, para nos alcançar, para se identificar conosco, para ser um conosco. E ele nos levou para a cruz, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele tirou o meu pecado no seu corpo na cruz. Quando ele me atraiu, quando ele me crucificou, se eu fui crucificado junto com Cristo, eu morri. Morri para quê? Para o pecado, para mim mesmo, para a minha vontade, para os meus desejos. Eu fui sepultado, tem que ser sepultado. Mas ao terceiro dia, queridos, a palavra fala em Colossenses 3,3, porque vocês morreram. Então, pela ressurreição, a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Então nós já estamos lá pela fé. Nós estamos em Cristo, junto com o Pai, no seio do Pai, pela fé. Então nós temos que aprender a desfrutar disso. Agora Jesus, ele foi gerado, foi feito Filho de Deus, assim como eu e você. A palavra fala em 1 Coríntios 4, versículo 15, Paulo diz assim que eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo. Nós somos gerados em Cristo. Quando nós somos gerados em Cristo é pelo Evangelho, é o dia do nosso novo nascimento. É o dia que nós passamos da morte para a vida. É o dia que nós nascemos de novo. É o dia que Deus em Cristo trocou o nosso velho coração por um novo coração. Um coração sensível à voz do Espírito, um coração que traz confiança. É o próprio coração do Senhor que foi colocado em nós. Isso é maravilhoso, irmãos. É a nova vida que recebemos quando cremos no Evangelho. Evangelho é aquilo que Cristo é e fez. Paulo disse assim em 1 Coríntios 1, 23. Nós pregamos a Cristo crucificado. Cristo é a pessoa, crucificado é a obra. Então, nós fomos inseridos na obra de Cristo. Este é o Evangelho. Paulo disse em Romanos 1, verso 16. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A palavra crer significa estar unido àquilo que eu creio. Se eu criei no Evangelho, eu estou unido
aquilo que Cristo é e fez. O que é o Evangelho? É Cristo e a sua obra consumada no Calvário. Isto é o Evangelho. 1 Coríntios 15, de 1 a 4, Paulo vai relatar de uma forma tão linda o que significa Evangelho. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia. Mas nós estamos unidos a este Evangelho. Morremos com Cristo, fomos sepultados com Cristo e ressuscitados com Cristo. Isso é maravilhoso. Então nós fomos gerados pelo Evangelho. Nós nos tornamos filhos de Deus pelo Evangelho, pela palavra. Tiago 1,18 vai dizer assim, é aquele texto tão maravilhoso, que segundo o seu querer, Ele nos gerou de novo pela palavra da verdade. Em 1 Pedro 1,23 diz assim, fostes regenerados, ou seja, gerado de novo. A palavra regenerado significa gerado de novo. Nós nascemos, o primeiro nascimento dos nossos pais, nascemos em pecado, filhos espirituais do diabo, mas fomos regenerados, fomos gerados de novo, fomos nascidos de novo pela palavra. A palavra fala que Cristo morreu, mas que nós também morremos. Que Cristo foi sepultado e que nós também fomos sepultados. E que Cristo ressuscitou e que nós também fomos ressuscitados. Então nós somos gerados pela palavra da verdade. Agora, Jesus, Cristo, quando se fez carne, Ele se tornou filho do homem em Jesus. Mas quando Deus o ressuscitou, Ele se tornou o Filho de Deus pela ressurreição. Então Jesus, não Cristo, porque Cristo é Deus. Ele é o Deus encarnado. Deus não precisa de nascer de novo. Cristo não precisa nascer de novo, porque Ele é Filho de Deus, Ele é um com o Pai. O Deus unigênito que está no seio do Pai. João 1, verso 18. Mas Jesus precisava se tornar Filho de Deus. De que maneira? Pela ressurreição. Vamos ler aqui, acompanhe comigo em Atos, capítulo 13. Vamos ler aqui o versículo 32 e 33. Diz assim a palavra. Olha aqui, texto precioso que vai trazer aqui a revelação de que ou quando Jesus se tornou Filho de Deus. Atos 13, 32 e 33. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita aos nossos pais. Agora, olha o 33. Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho e eu hoje te gerei. Está vendo? Quando que Jesus se tornou Filho de Deus? Pela ressurreição. Quando Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele estava fazendo de Jesus seu Filho e fazendo de nós seus filhos, porque nós estávamos unidos a Cristo em sua morte e em sua ressurreição. Não é maravilhoso, irmãos? Então, aqui também tem outro texto muito lindo em Hebreus, capítulo 1, versículo 5. Olha que lindo, irmão. Presta atenção. Hebreus 1, verso 5. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho e eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. Eu lhe serei pai. Pai de quem? Pai de Jesus. Quando? Pela ressurreição. Quando Deus trouxe Jesus dentre os mortos, naquele domingo de Páscoa, naquele primeiro dia da semana, Deus estava fazendo Jesus, este homem, seu filho. Agora o Pai, o nosso Deus e Pai, Ele tem um filho chamado Jesus. E através de Jesus, que é o primogênito, o que significa primogênito? Primogênito é o primeiro gerado. Então, a partir de Jesus Cristo, Deus constituiu uma grande família, a família bendita do Senhor. Nós éramos estrangeiros, peregrinos, mas hoje nós pertencemos à família de Deus. Isaías vai dizer que a família de Deus é a família bendita do Senhor. Irmãos, louvado seja o nosso Senhor por isso. Então, muito claro que Jesus, Ele se tornou Filho de Deus mediante a ressurreição. Antes da ressurreição, Jesus era o Filho do homem, o Verbo se fez carne. Jesus precisava de ganhar a natureza divina. Ele precisava se tornar Filho de Deus, mas teria que ser pela ressurreição, como o Pai determinou.
Olha aqui, outro texto que vai deixar muito claro, é em Romanos capítulo 1, versículo 4, 3 e 4. Preste atenção, Romanos 1, verso 3 e 4, que diz assim: com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado, presta atenção agora em Romanos 1, 4, e foi designado, foi declarado, né? Isso aqui significa que foi declarado, foi designado, foi declarado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Não é lindo isso, irmãos? Então, quando é que Jesus se tornou Filho de Deus? Pela ressurreição. Mas Cristo estava nele. Cristo é Deus, Jesus era o homem. Então, Cristo, quando se fez carne, ele ganhou a natureza humana. Essa natureza humana, ele nasceu como filho do homem. Ele precisava agora, pela ressurreição, e somente pela ressurreição, ele seria declarado, designado Filho de Deus. Por isso que o Pai o ressuscitou. Mas nós estamos unidos a Jesus Cristo. Maravilhoso. Então agora, Jesus Cristo, ele tem duas naturezas. Jesus, o homem, Cristo, Deus. Sempre vai aparecer Jesus Cristo, fala primeiro daquilo que ele fez, e Cristo Jesus daquilo que Deus é e fez em Jesus. Jesus se entregou inteiramente ao Pai. Às vezes tem muitos aí, né, cristãos que falam assim: entreguei minha vida a Jesus. Às vezes não é verdade isso. Às vezes não é a experiência dele, porque uma vida entregue a Jesus é uma vida entregue de todo o coração, entregar a nossa vontade, para que o Espírito possa atuar, possa agir, possa operar em nós de uma maneira extraordinária e surpreendente. É uma vida que vive inteiramente para Deus. Na expressão de 2 Coríntios 5, versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então nós vivemos para o Senhor, inteiramente para Ele. Será que de fato nós vivemos para Ele, irmãos? Será que nós não vivemos para as nossas vontades, para os nossos gostos, para os nossos afazeres e prazeres também? Queridos, o que nos chama muito a nossa atenção, naquele lindo sermão de Pedro, é que quando Jesus, ele foi ressuscitado dentre os mortos, Pedro, ele disse assim, a respeito de Jesus, veja só, esteja absolutamente certa, Atos 2:36, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus, o Filho do homem, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Agora, Jesus e Cristo é uma única pessoa, com duas naturezas diferentes, que vivem uma vida em plena harmonia. Não uma guerra entre Jesus e Cristo e não uma guerra entre Cristo e Jesus, porque um se submete ao outro. Jesus, ele continua fazendo toda a vontade do Pai. Isso é maravilhoso, isso é tremendo, meu querido amigo, meu querido irmão. Agora, graças ao Senhor, que Jesus, por ele ser o vencedor, ele venceu todas as coisas, irmãos. Sabe o que o Pai concedeu a ele? Em Mateus 28:18, Jesus, ele disse assim, todo poder me foi dado no céu e na terra. Todo poder, ou toda autoridade, Deus colocou agora na pessoa de Jesus Cristo. E Jesus Cristo habita em nós. Irmãos, será que nós podemos dizer aquele texto de Gálatas 2, versículo 20? Já estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Será que Cristo vive de fato em mim, em realidade espiritual? Será que Ele vive em você? Será que você creu nessa palavra, que você está morto, que você está crucificado com Cristo e que Cristo é a sua vida? Porque Jesus, Ele não podia dar vida. Agora, o Cristo nele, que é Deus, pode dar vida. A obra quem fez foi Jesus, mas tudo por designação do Pai. Ele foi entregue pela designação do Pai. Ele foi entregue por causa dos nossos pecados e ressuscitou por causa da nossa justificação.
Se Jesus não tivesse sido ressuscitado, nós não teríamos sido justificados. Mas graças ao Senhor que Ele venceu. E agora Ele, segundo diz aqui 1 Coríntios 15, versículo 45, este último Adão, Ele é o Espírito que dá vida, que é Jesus. Ele disse assim, 1 Coríntios 15, 45, e por aqui nós vamos encerrar. Diz assim a palavra: pois está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Ou seja, o último Adão, que é Jesus Cristo, é espírito que dá vida. Quando Jesus Cristo habita em nós pela fé, nós temos a vida eterna. E Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Irmãos, louvado seja o nosso Senhor por essa verdade tão maravilhosa. E que Ele continue nos sustentando e nos abençoando em Cristo. Terça-feira, às 15 horas, 14 horas para quem mora em Mato Grosso do Sul, nós aqui estaremos para trazer mais uma mensagem de fé, de amor e de esperança para edificar a sua vida, para abençoar a sua vida e de toda a sua família. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado pela palavra revelada aos nossos corações. Pai, vivifique e frutifique essa palavra no coração de todos aqueles que nos assistiram nessa oportunidade. Fale com cada um deles, ó Pai. Pai, faz com que verdadeiramente aquelas ovelhas que estão perdidas, elas sejam encontradas por nós. Nos mostre elas, ou então traga elas até nós, para que elas ouçam sobre aquilo que Cristo é e aquilo que Cristo fez. Faça isso por misericórdia, Pai. O que nós te pedimos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, boa tarde para todos vocês. Deus abençoe. Até terça-feira, se Deus quiser. Graça e paz.